Olá, amigos do programa Defesa Civil na Escola. Eu sou Luciano Peri e vamos trabalhar hoje a matéria de prevenção e resposta aos desastres. Quando nós falamos sobre desastres, é importante entender que eles estão diretamente ligados a todos os eventos adversos que acontecem dentro do estado catarinense. Dessa forma, é muito importante a gente saber o processo de preparação e principalmente responder a essas ações quando elas acontecem. Mas aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe me dizer o que é exatamente um desastre? Como ele acontece? Então nós podemos dizer basicamente que um desastre é uma forma de interrupção parcial ou completa de uma estrutura de funcionamento de uma comunidade. Se você entender como um desastre, afetando pessoas, nós podemos dizer ainda que o desastre ele pode ser configurado como a capacidade ou a condição das pessoas lidarem com esse desastre ser superada. Então, quando nós temos uma situação de um desastre, ele é configurado como um evento adverso de grande magnitude que gera danos e prejuízos. Mas qual que é a diferença entre desastre e acidente? Então, quando nós falamos de um acidente, nós podemos dizer que ele é uma situação diferente do desastre. O acidente, propriamente dito, são aquelas situações que ocorrem de forma corriqueira ou que podem ser prontamente atendidos pela nossa comunidade. Dessa forma, nós podemos definir que o desastre é uma situação que necessita de um apoio e de um aporte de forças e órgãos externos, e o acidente é uma situação que nós conseguimos estar respondendo com os recursos ou as condições próprias da nossa comunidade. Se você pensar que os acidentes, eles são mais comuns que os desastres, nós não podemos citar diversas situações. Como um acidente é uma situação simples, como a queda de uma pessoa, como a colisão de um veículo, como um atropelamento, como até mesmo um ferimento por uma arma de fogo ou uma arma branca. Isso são acidentes que são de forma bastante comum. E como a gente deve atuar, ou quem responde a essa situação desse desastre? De forma muito complementar, hoje atende a essa situação de desastres as forças de segurança pública. Que forças são essas? Costumeiramente nós temos o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e até mesmo a Polícia Civil, o SAMU para situações de emergência médica, onde que há necessidade de uma intervenção do serviço avançado para a resposta a esse tipo de acidente, e principalmente outras estruturas como a Guarda de Trânsito, as guardas municipais e até mesmo os agentes de trânsito. Então é importante dizer que cada estrutura faz uma ação de resposta para diversas situações, sendo elas o acidente ou o desastre. Mas vamos tentar entender um pouquinho assim por que a gente precisa ter esse suporte dessas estruturas. Por quê? Porque quando nós estamos fazendo uma preparação para uma ação de resposta ao desastre, nós temos que entender que há necessidade de estruturas preparadas, capacitadas e, acima de tudo, estruturas que tenham um conhecimento técnico e uma competência legal para responder ao desastre. Inúmeras vezes dentro do desastre, nós começamos a entender e visualizar situações que fazem com que aquela condição cotidiana ou rotineira acaba sendo quebrado a sua normalidade, fazendo com que essa anormalidade seja tratada ou seja respondida por esses órgãos. Eu gostaria também de trazer um alerta bastante importante quando o acionamento do serviço de emergência ele deve ser feito com bastante responsabilidade. E vocês que estão me assistindo, lembrem-se, o trote é crime. E as pessoas muitas vezes acabam ligando para o serviço de emergência, seja para o Corpo de Bombeiros, seja para a Polícia Militar, seja para o SAMU ou as outras estruturas, passando o trote. Vocês sabem que além de crime, isso pode custar a vida de pessoas? Muitas vezes, quando as pessoas acionam o serviço de emergência de forma desnecessária, esse serviço se desloca, esse serviço vai fazer essa verificação e acaba colocando muitas vezes em risco no deslocamento todas as equipes que estão preocupadas, imaginando que seja verdade esse desastre, e mais do que isso, outros acidentes ou outros incidentes que pode acontecer e necessitar do suporte das estruturas, como o bombeiro, como a polícia militar, como o SAMU, e as estruturas de resposta pode não ser atendido exatamente por essa situação do trânsito. Então você entenda, pense e veja com responsabilidade a utilização do serviço de emergências, porque o trote é crime e nós precisamos evitar que esse tipo de situação aconteça.
Quando a gente está falando de resposta aos desastres, nós temos que entender, né, o que é exatamente esse processo de resposta. Então, dentro do nosso material, a gente trabalha a mobilização dos serviços de resposta. Então, nós temos que entender que essa preparação e esse processo, ele vem sendo, né, tratado dentro da UNIDER, que é a Estratégia Internacional de Redução de Desastres, e também é um marco estabelecido dentro da plataforma do Marco de Sendai, que ele busca exatamente preparar as comunidades para que possam ter uma mobilização nesse processo de estruturação e resposta aos desastres. Mas como que eu respondo a um desastre? A resposta ao desastre, ela é propriamente dito a efetivação da ação que foi anteriormente planejada no plano de contingência, planejada no plano diretor, aonde que foram feitas ações buscando exatamente, né, quando o processo de anormalidade acontece ou a quebra da normalidade acontece, você cria mecanismos e ferramentas para que se possa fazer a resposta. E aí nós temos, né, o exemplo que nós podemos ver nas imagens abaixo, como que a gente vai fazer esse acionamento. Então nós fizemos o acionamento de resposta exatamente no processo do pré-impacto e no impacto propriamente dito. O que seria o pré-impacto? Seria aquele momento do desastre onde que está na iminência de acontecer, né, aquela ocorrência propriamente dito. E também na situação do impacto, é quando o desastre se consolidou e começou a ocorrer os seus efeitos e os seus danos de uma forma bastante significativa dentro da nossa comunidade. Nesse momento, nós acionamos as estruturas de resposta para que possam socorrer a população e fazer o processo, né, de mitigação daqueles desastres que ora aconteceram, de uma forma a atender as pessoas afetadas e, mais do que isso, né, minimizar o sofrimento delas. E uma das perguntas que sempre se faz é: qual é o telefone de emergência da Defesa Civil? Então hoje a Defesa Civil, né, a nível de Brasil, utiliza o telefone de emergência 199. Esse é o telefone através dos municípios que, para qualquer situação de emergência, você pode acionar a Defesa Civil para que possa trabalhar nas ações de resposta, que seriam ações de socorro, e até mesmo também nas ações de prevenção. Então eu tenho uma condição de risco, eu tenho uma necessidade de uma vistoria em um local de risco, ou outras situações que são ações de defesa civil, podem ser acionadas através do telefone 199. Então essa é a estrutura que a gente utiliza para que possa se fazer as ações de defesa civil dentro, né, do contexto do acionamento, né? E aí vem a questão de você entender quando que você aciona o Corpo de Bombeiros. Nesse processo de resposta, nós acionamos o Corpo de Bombeiros nas situações de desastres e nas situações de acidente. Então, principalmente nas ocorrências de incêndio, de vítimas presas às ferragens, na questão de busca e salvamento, possibilidade de deslizamentos, desabamentos, vazamento de combustíveis ou gases, ou até mesmo ferimentos que possam ocorrer em decorrência de desastres, deve ser acionado o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros trabalha 24 horas por dia e o Estado catarinense possui, né, 100% dos seus municípios cobertos com estruturas do Corpo de Bombeiros. O número de acionamento do Corpo de Bombeiros é um número bastante fácil, que a gente lembra, né, dentro das estruturas que são de segurança, através do telefone 193. Sempre que você tiver uma situação de emergência ou uma situação de desastre e que teve, né, um dano ou até mesmo uma condição de risco, acione o Corpo de Bombeiros para que possa deslocar e fazer as ações de socorro e também fazer, né, o que a gente chama das ações de resgate. São estruturas dessa forma que atuam de forma integrada na resposta ao desastre. E aí vem, além do Corpo de Bombeiros, nós temos a estrutura do SAMU. Como eu falei anteriormente, a estrutura do SAMU vem para a resposta ao acidente ou até mesmo ao desastre, onde que nós temos uma intervenção médica e principalmente uma intervenção de suporte avançado em algumas situações para esse meio. Para que você tenha uma ideia, quando nós temos algumas condições médicas, como uma crise convulsiva, né, e aqui eu falo a questão de um ataque epilético, quando a gente tem uma situação, né, de queimaduras graves, quando nós temos uma possibilidade, né, de um envenenamento, quando eu tenho uma possibilidade de um desmaio dentro da residência e a pessoa está desacordada, eu aciono eu aciono o SAMU, né, para que possa fazer esse suporte através do telefone 192. E dentro desse contexto é importante dizer que o SAMU trabalha com um serviço de suporte básico e suporte avançado. E dentro desse suporte, para
esses tipos de ocorrências ou esses tipos de acidentes, eles trazem uma equipe, né, de apoio de enfermagem e apoio médico para que possa fazer algumas intervenções e principalmente, né, possa fazer algumas ações que são mais intervencionistas frente à situação de emergência de saúde propriamente dito. Quando a gente fala ainda das situações de desastre, nós não podemos esquecer da Polícia Militar. Então a Polícia Militar ela é responsável por manter a ordem pública. E quando a gente fala de manter em ordem pública, a Defesa Civil, né, trabalha de forma integrada com as diversas instituições e a Polícia Militar é uma delas que garante a segurança das pessoas. Então, quando numa ocorrência, né, de desastre, nós podemos ter diversas situações da perturbação da ordem pública. Como um exemplo, né? Pessoas que podem ficar violentas ou tentando agredir outras pessoas, não entendendo aquela situação propriamente dita do desastre. Nós podemos ter a situação de ambientes como deslizamento ou qualquer outra situação que ocorra que coloque em risco essas pessoas e elas queiram adentrar esses ambientes, não sendo possível, né, fazer esse acesso. Nós podemos ter situações como acidentes em vias que se faz necessário o isolamento e o cuidado para a trafegabilidade da via. O telefone de emergência da Polícia Militar é um dos telefones mais conhecidos, é um dos primeiros telefones que nós temos a nível de Brasil e principalmente Santa Catarina, que é o telefone 190. Então, quando eu aciono isso? Eu aciono o serviço da Polícia Militar quando, em situações de ocorrência que tenha alteração ou até perturbação da ordem pública, para que a Polícia Militar, com toda a sua estrutura, possa garantir a segurança das pessoas que estão afetadas ou, principalmente, possa fazer o que a gente chama da segurança no processo de resposta ou da gestão do desastre propriamente dito. Muitas vezes, né, essas estruturas são acionadas, né, para que possam fazer o que a gente chama a resposta ao desastre. E eu pergunto para você, lá no nosso material, lá no nosso manual, o que é um desastre? Né? O que acontece dentro de uma condição de um desastre? Então, dentro da legislação, a Lei 12.608, que é a lei que rege, né, a estrutura das ações de proteção e defesa civil dentro da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, ela diz que o desastre é o resultado de um evento adverso de característica natural, tecnológica ou de origem antrópica, e aqui é a origem do homem, né, da pessoa, sobre um cenário que está vulnerável. E eu já vou explicar para vocês, já vou mostrar para vocês nas imagens abaixo o que é um cenário vulnerável. E não só isso, né? Esse evento adverso, como eu falei para vocês anteriormente, de uma natureza natural, tecnológica ou antrópica, sobre esse cenário vulnerável, ele causa, né, às estruturas que estão expostas à ameaça um dano, seja ele um dano material, seja ele um dano ambiental, ou até mesmo um dano econômico, fazendo com que, em consequência desses danos, nós tenhamos prejuízos econômicos, tanto públicos como sociais. Então é importante dizer, né, que essa é uma definição também trazida dentro da Instrução Normativa número 02, que foi atualizada agora pela Instrução Normativa número 36, de dezembro do ano de 2020. Então, de uma forma bastante resumida, o que é um desastre? Se você vê a imagem abaixo, é um ambiente, né, que devido às fortes rajadas de vento que afetaram aquele local, acabaram, né, em decorrência de um fenômeno natural, tendo a queda das árvores. Se você entender e visualizar que esse evento adverso, de forma natural, fez com que aquelas árvores que muitas vezes não estavam, né, com um caule, digamos assim, seguro, ou principalmente, né, a estrutura que segurava essas árvores já estava danificada, até mesmo podre, fez com que esse cenário vulnerável, né, acabasse gerando o desastre. Mas e qual que é o grande viés desse processo do desastre para que você entenda melhor? Essa árvore por si só caindo, se fosse na floresta não teria problema nenhum. Mas essa árvore ela caiu na rua, ou seja, ela expôs diversas pessoas a uma ameaça, que seria a ameaça de se ferir devido à sua queda, e mais do que isso, ela causou danos e prejuízos. O primeiro dano é o dano material sobre a calçada, sobre o asfalto, e também causou o prejuízo
tanto econômico como social, do deslocamento dessas pessoas que não puderam passar por esse local, de veículos que foram danificados pela queda das árvores, gerando exatamente um prejuízo econômico. Então você vê que numa imagem a gente consegue ter a definição muito clara, muito básica, né, do que é um desastre, que foi ocasionado exatamente por esse vendaval, né, que deu, né, aí uma possibilidade de rajadas de vento de mais de 100 km por hora, mas no mar não ocasionou dano nenhum. Por quê? Porque esse vendaval que aconteceu dentro do mar não gerou danos. Por quê? Porque eu não tinha pessoas expostas, eu não tinha uma ameaça e eu não tinha prejuízos que foram danificados. Então é importante entender sempre, né, que a caracterização do desastre ele é pelo evento adverso, das suas diversas naturezas, e que sempre atua sobre uma estrutura vulnerável, gerando os danos e os prejuízos. Então essa é uma configuração que a gente traz como desastre, e entendendo essa configuração de desastre, a gestão do desastre propriamente dito trabalha exatamente no quê? Na gente diminuir as vulnerabilidades, né? Identificar quais são as ameaças e aumentar a nossa capacidade de resposta ao desastre. Então, quando a gente fala, né, desse processo de desastre, nós temos que entender que dentro da legislação se faz necessário quantificar e qualificar o que é um desastre. Então, dentro da legislação da Lei 12.068 e a Instrução Normativa número 36, se define alguns pré-requisitos para que você possa caracterizar um desastre. Os desastres de nível 1 e nível 2 são aqueles desastres que acontecem ou que são provocados, né, dentro de uma comunidade e acabam gerando um prejuízo e um dano, comprometendo de forma parcial essa comunidade. Então esse tipo de desastre de nível 1 e 2, onde que o poder público, né, com suas estruturas a nível municipal, consegue atender, sucumbindo a essa estrutura, ela solicita o apoio dos órgãos a nível estadual e federal, se chama situação de emergência. E o que é a diferença entre a situação de emergência e o estado de calamidade? Então, o estado de calamidade é aquela situação normal que foi provocada pelo desastre, que gerou os danos e os prejuízos, mas principalmente que comprometeu de forma substancial a capacidade de resposta do município. Então, a estrutura, né, de defesa civil, ela define a situação de emergência como uma normalidade, onde o comprometimento foi parcial, e o estado de calamidade, ele define como comprometimento substancial da capacidade de resposta. Isso, dentro da Instrução Normativa número 36, define que os níveis 1 e 2 são caracterizados como situação de emergência, e o nível 3 é caracterizado como estado de calamidade pública. Então é importante dizer que os desastres têm níveis e, dependendo da sua magnitude, eles ocasionam, né, diversos danos e a resposta fica cada vez mais dificultada, ou principalmente, né, a gente tem uma dificuldade no gerenciamento, tendo a necessidade, numa calamidade pública, de um apoio externo de forma muito importante, e dentro da situação de emergência, onde que a gente consegue ter uma estrutura de resposta eficaz, mas mesmo assim se faz necessário o aporte e o apoio de outras estruturas. Quando a gente fala ainda, né, do que fazer numa situação de desastre, então é importante dizer que o desastre ele vem acompanhado de uma série de ações de preparação, como a gente falou no início da nossa conversa. Então, quando acontece ou existe a possibilidade de a gente ter uma ocorrência de desastre, nós temos que utilizar algumas informações bastante simples e básicas. Dentro de defesa civil, a capacitação é uma ferramenta e uma arma muito importante para minimizar os efeitos do desastre. Então você que está me assistindo, né, utilize essa instrução, utilize essa ferramenta do programa Defesa Civil na Escola para que possa minimizar os efeitos desse desastre. E para que você tenha uma ideia, quando a gente fala de como sobreviver a um desastre, aqui vão 3 dicas muito básicas, muito simples, que vão fazer toda a diferença. Se nós entendermos, né, qual é a área de risco que está associada a esse tipo de desastre, você vai saber se você está numa área de risco e o que deve ser feito dentro dela. Mesmo que você esteja dentro de uma área de risco, como muitas vezes acontece, dependendo do tipo do desastre, você deve identificar e saber quais são as rotas de fuga mais adequadas para esse momento de evacuar ou sair dessa área de risco de forma segura.
E por fim, né, é possível que a gente identifique na apostila do nosso trabalho do Programa Defesa Civil na Escola o que a gente deve fazer antes, durante e depois de cada evento. Então, com dicas bastante simples, bastante básicas de você entender sua área de risco, ter uma estrutura, né, para ter, né, programado e principalmente pensado as rotas de fuga para sair dessa área de risco e saber o que fazer antes, durante e depois, vai fazer com que você possa salvar sua vida. Mas não adianta somente isso. Se você entender que dentro de um plano de contingência você precisa saber quais são as rotas de fuga, é importante dizer que não somente as rotas de fuga, você deve conhecer quais são os abrigos da sua cidade. E aí eu deixo uma pergunta para vocês, para que você faça o levantamento dentro da sua escola, dentro da sua região, dentro do seu município, e identifique com seus colegas. Você sabe quais são os abrigos de emergência que possuem na sua cidade? Esses abrigos, eles são para qual tipo de evento? Então é importante entender de que quando nós temos uma possibilidade de risco, se faz necessário ter essa preparação para que a gente possa sobreviver à condição de desastre. Dentro da preparação, né, e da resposta aos desastres, essas são as dicas bastante simples e bastante fáceis para que vocês possam estar preparados. Espero poder ter ajudado todos e desejo um bom trabalho dentro do programa Defesa Civil na Escola.